E aí galera, estamos em lockdown e isso está acontecendo por, sei lá, pela terceira, quarta vez aqui no Brasil. Vim aqui para casa de campo, curti um pouco com a família esse tempo, mas estou trabalhando ainda, né? Então a gente está aqui conciliando trabalho e família. Decidi gravar esse vídeo aqui para contar para você um pouco sobre esse momento aí de lockdown e se você tá na dúvida se é um momento legal para você começar a empreender, pô, então fica ligado nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma visão muito mais clara se vale a pena investir durante o período do lockdown, durante esse momento aí de pandemia ou não. Mas vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a repercussão do lockdown. Não estou aqui querendo dizer que o lockdown foi algo bom, foi algo ruim, não estou querendo dizer que foi certo ou não. Obviamente existe uma razão por a gente estar passando por um momento aí de lockdown. O Brasil atingiu picos aí de mortes histórica, né? Bateu recorde. Então, de fato, a gente precisa se cuidar. Mas o fato é que, pensa bem comigo, lockdown, ele tem uma grande repercussão, né? Consequência, que é a seguinte: se tem mais pessoas em casa, os negócios eles estão parados. Isso significa que vai existir uma queda de faturamento natural nos negócios. E com a queda natural do faturamento, os negócios vão perder caixa, vão perder recursos. Com isso, vão encerrar contratos de trabalho. Com isso, a gente vai ter uma alta taxa de desemprego, como estamos tendo. O governo vai tentar aportar dinheiro em circulação, aportar dinheiro na economia, para ver se melhora de alguma forma a crise econômica instalada após a crise sanitária. O que a gente tem como consequência? Diversos brasileiros em casa, sem ter como trabalhar, sem ter onde trabalhar. O empreendedorismo acaba sendo basicamente a única saída, né? É uma saída por necessidade, não por vocação. E como a realidade da maior parte do brasileiro é de não ter renda suficiente para viver, né? De renda passiva, viver de investimentos, o brasileiro precisa fazer aquele dinheirinho que tem guardado, talvez por uma rescisão, talvez por alguma economia, render mais ainda e aproveitar o seu trabalho, né, a sua renda ativa para poder gerar mais riqueza. O empreendedorismo acaba sendo a única opção, né? Então isso se chama empreender por necessidade. Aqui no Brasil, mais de 80% dos empreendedores eles empreendem por necessidade, não por vocação, né? Então, momentos de pandemia, momentos de lockdown, eu sei que bate aquele medo, bate aquela insegurança. Empreender passa a não ser um caminho, porque naturalmente é um caminho arriscado. E empreender é isso, empreender é correr risco. Bom, a gente sabe que empreender não é fácil, né? A gente não aprende a aprender na escola, a gente não é incentivado a empreender dentro de casa. Na verdade, a gente sempre foi doutrinado aí para o mercado de trabalho, a trabalhar para outras pessoas e empresas, né? Então, quando a gente se depara com um momento como esse, né? Um cenário como esse, bate aquele medo e o medo ainda fica muito maior, porque o empreendedorismo é algo que sempre foi distante da nossa realidade. Embora a maioria dos brasileiros tenham o sonho de ter seu próprio negócio, de ser seu próprio chefe, né? Aquela visão de que empreender é poder, cara, viajar, não trabalhar, enfim, uma visão, é um grande mito do empreendedorismo. Sim, a gente consegue usufruir, como por exemplo, momentos como esse, eu estou aqui em casa, estou mais tranquilo, mas cara, isso não significa que eu não trabalho, muito pelo contrário. Às vezes a gente tenta compensar quando a gente está em momentos como esse e a gente acaba trabalhando 2, 3 vezes mais. E aproveitando todo esse momento, eu tenho aqui alguns dados bem interessantes que eu queria falar para vocês nesse vídeo, porque talvez estimule algumas pessoas a realmente tomar essa decisão de empreender, porque essa decisão ela precisa ser bem empurrada, né? Como uma decisão que envolve quebrar paradigmas, envolve superar desafios, envolve tirar, né, eliminar esse medo, ter essa coragem para empreender. Precisa ter gente como eu aqui, dando aquele empurrãozinho que você precisa. Olha que dado legal, você sabia que na pandemia as startups atraíram investimento recorde aqui no Brasil? Os investidores, eles deixaram de investir em tipos de investimento que traz ali um retorno mais conservador, afinal, as taxas de juros e as taxas de rendimento no mercado financeiro não estão tão atrativas para os investidores e as startups passam a ser a grande bola da vez, porque afinal,
no momento que a gente está vivendo, cheio de problema, né? Aparecem diversas soluções e criatividades e inovações através de startups que mudam o mercado de uma forma e fazem com que ideias da noite para o dia se transformem em negócios bilionários. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, de startup, sempre teve uma ideia revolucionária que pudesse virar uma startup, cara, esse é um momento bem interessante. E não sou eu que estou dizendo aqui para você não, tá? São os números, é o mercado que está dizendo que esse está sendo um dos melhores momentos para investidores aportarem dinheiro em negócios. Em segundo lugar, tem um dado legal aqui, que é a quantidade de pontos comerciais que estão disponíveis no mercado. Pontos que antigamente nunca estariam disponíveis, pontos que sempre foram ocupados por alguma loja, por algum restaurante, por algum estabelecimento comercial, que sempre teve muito fluxo e nunca precisou pensar em repassar e que agora está em repasse, agora está disponível. Só para você ter uma noção, em São Paulo, essa taxa de desocupação cresceu 10%. Para quem quer montar um negócio em varejo, não só tem muitos pontos bons disponíveis, como os pontos estão muito mais baratos. De acordo com a AABIC, que é a Associação de Administradores de Bens de Imóveis e Condomínios de São Paulo, os imóveis eles têm hoje uma taxa de aluguel 20% mais barata do que tinham antes na pandemia. Então imagina, se antes você conseguia negociar um aluguel de 10 mil reais, hoje você negocia a 8 mil reais. E mudei de lugar, mas fica comigo aqui, tá? Acompanha esse raciocínio. Os negócios podem entrar com negociações comerciais em imóveis mais baratos, imóveis melhores. Existem mais pessoas boas disponíveis no mercado para contratação. Para quem quer entrar no varejo físico, hoje o varejo tá quebrado. Qual é o negócio de varejo hoje físico que não foi para o online, que não se adaptou, que sobreviveu, que passou todos esses 12 ou 14 meses, né, durante a pandemia, ainda tentando reoxigenar, aportando dinheiro? Quais desses negócios que hoje ainda estão funcionando bem? São muito poucos os negócios. Agora, isso não quer dizer que se você entrar agora no mercado, você vai perder o tanto quanto essa galera perdeu, porque as negociações que eles tinham antes não são as mesmas de hoje. Eles passaram um bom tempo durante esses 12 meses queimando caixa, ou seja, a situação financeira deles já não está tão favorável. E você pode entrar, cara, com um planejamento muito mais robusto, muito mais inteligente agora, se posicionando dentro do mercado. Se você quiser atuar no varejo físico, por exemplo, você pode escolher o ponto, você pode negociar bem, você pode já adotar uma estratégia digital forte para você começar com o e-commerce pujante, para que quando os negócios voltarem a reabrir, quando a economia voltar a reaquecer, eu não acredito que isso vá demorar para acontecer, afinal a vacina está aí, né? Então em pouco tempo as pessoas já vão estar de volta vacinadas, consumindo. Você vai estar, cara, no melhor lugar, com as melhores condições, pensando no médio e longo prazo. Porque quando você fechou, né, contrato de aluguel com o teu proprietário, aquele contrato ali ele vai permanecer durante um bom tempo, né? Existe a taxa, né, que é o índice de reajuste anual em contrato de aluguel, que na maioria deles é o IGPM, que, cara, inclusive hoje vale muito a pena para você negociar um contrato, você não utilizar o IGPM. O IGPM bateu 23% em 2020. Só para você ter noção, no ano anterior o IGPM tinha batido 7%, cara. Então os proprietários eles acabaram não executando o reajuste do IGPM, porque senão para um contrato de aluguel que valia 10 mil ia valer da noite para o dia 12 mil, no momento de crise, todos os negócios estavam passando, mas mesmo assim vale a pena você hoje ficar muito atento. Então você está de fato numa oportunidade que você não pode desperdiçar, caso você realmente queira entrar no mundo do empreendedorismo.